Se você já falhou em algo que prometeu a Deus, fica até o final deste vídeo, porque o que Jesus disse para Pedro depois da maior queda da vida dele é exatamente o que ele quer dizer para você hoje. Você já prometeu algo que não conseguiu cumprir? Não uma promessa pequena, uma promessa feita com o coração inteiro, com lágrimas nos olhos talvez, com a certeza absoluta de que dessa vez seria diferente, de que você não falharia, de que era forte o suficiente, e então falhou. Se você já viveu isso, e a maioria das pessoas já viveu, então você precisa conhecer a história de Pedro. Não a versão resumida que aparece nos sermões de domingo, a história completa. A história que começa com uma promessa feita à beira de uma fogueira e termina com um choro amargo na madrugada mais longa de sua vida. Porque a história de Pedro não está na Bíblia para nos mostrar como um homem fraquejou. Ela está ali para nos mostrar o que Deus faz com quem fraqueja. E isso muda tudo. Para entender a queda de Pedro, precisamos entender quem ele era. Pedro não era um homem tímido, não era alguém que recuava diante do perigo. Quando Jesus andou sobre as águas e chamou Pedro, foi Pedro quem saiu do barco. Quando os soldados vieram prender Jesus no Getsêmani, foi Pedro quem sacou a espada e cortou a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote, um homem contra uma multidão armada. Pedro era impulsivo, Pedro era corajoso. Pedro era o tipo de homem que age antes de pensar. E foi exatamente esse homem quem, horas antes da prisão de Jesus, olhou para o Mestre nos olhos e disse: "Ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei." Mateus 26, 33. Todos podem falhar, eu não. Jesus olhou para ele com uma ternura que Pedro ainda não conseguia compreender e respondeu: "Em verdade, te digo que esta noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes." Mateus 26, 34. Pedro não aceitou. Respondeu com ainda mais força: "Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei." Mateus 26, 35. Essa é a promessa, feita de coração inteiro, feita com convicção real. Pedro não estava mentindo. Pedro acreditava em cada palavra que dizia. E é por isso que o que aconteceu depois dói tanto. Depois do Getsêmani, depois da prisão, Pedro seguiu de longe. Lucas registra um detalhe que os outros evangelistas não mencionam. Pedro seguiu. Mesmo com medo, mesmo à distância, Pedro não abandonou completamente. Ele queria saber o que aconteceria. Ele foi até o pátio da casa do sumo sacerdote e se sentou entre os servos, perto do fogo. Um fogo aceso na madrugada fria. Um homem tentando se misturar entre os que ele sabia serem seus inimigos. E então uma serva o viu. Este também estava com ele. Lucas 22, 56. Uma acusação simples. Uma observação de uma moça, não um soldado, não um juiz, uma serva. E Pedro respondeu: "Mulher, não o conheço." Lucas 22, 57. A primeira negação. Um pouco depois, outro o viu e disse: "Tu também és um deles." Pedro respondeu: "Homem, não sou." A segunda negação. Passou cerca de 1 hora. Outro insistiu: "Verdadeiramente este também estava com ele, porque é galileu." E Pedro respondeu pela 3ª vez que não conhecia aquele homem. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Lucas 22 e 60. E então, Lucas registra o versículo mais devastador de toda essa cena. "E voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor quando lhe dissera: Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E Pedro saiu fora e chorou amargamente. Lucas 22, 61, 62. Jesus se virou e olhou para Pedro. Pense nisso por um momento. Jesus estava sendo julgado. Jesus estava rodeado de soldados, de acusadores, de homens que queriam sua morte. E no meio de tudo aquilo ele se virou e olhou para Pedro. Não um olhar de raiva, não um olhar de julgamento. Se fosse um olhar de raiva, Pedro teria fugido.
Mas Pedro não fugiu. Ele saiu e chorou. Era um olhar que Pedro conhecia. Era o olhar de quem amava. E foi exatamente esse olhar que partiu o coração de Pedro ao meio. Aqui está a pergunta que poucos fazem. Por que um homem tão corajoso, que havia sacado a espada horas antes, recuou diante de uma serva? A resposta não é simplesmente covardia. É algo mais profundo e mais humano do que isso. Pedro havia dormido no Getsêmani quando deveria ter vigiado. Jesus havia pedido: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. A carne é fraca. Pedro confiou demais em si mesmo. Confiou na própria determinação, na própria coragem, na própria força. E quando o momento chegou, não em um campo de batalha, mas em um pátio frio, ao redor de uma fogueira, diante de pessoas comuns, descobriu que a força que imaginava ter não era suficiente. Talvez você já tenha descoberto a mesma coisa. Talvez você tenha prometido a Deus que nunca mais voltaria àquele pecado, que dessa vez seria diferente, que você havia mudado. E então, quando a pressão chegou, não de forma dramática, mas de forma silenciosa e cotidiana, você recuou, você falhou, e o peso do que você fez ficou sobre você como uma pedra. Pedro chorou amargamente. Não chorou um pouco, chorou amargamente. Esse é o choro de quem não falhou por descuido. É o choro de quem falhou depois de prometer que não falharia. É o choro mais pesado que existe. E é exatamente esse choro que Deus conhece pelo nome. A ressurreição aconteceu. O túmulo ficou vazio. E entre as primeiras mensagens enviadas pelo anjo às mulheres, Marcos registra um detalhe que não está nos outros evangelhos. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Marcos 16, 7 e a Pedro. Entre todos os discípulos, o anjo menciona Pedro pelo nome. Como se Deus soubesse que Pedro precisava ouvir isso de forma diferente dos outros. Como se a mensagem da ressurreição chegasse até ele com um acréscimo pessoal. Eu ressuscitei, e eu me lembro de você. Dias depois, à beira do mar da Galileia, Jesus aparece. Os discípulos haviam voltado a pescar. Pedro havia voltado ao que sabia fazer antes de Jesus. E Jesus está na margem, com um fogo aceso, o mesmo tipo de fogo ao redor do qual Pedro havia negado, e pão e peixe preparados. Depois que comeram, Jesus faz a pergunta, não uma vez, 3 vezes. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? João 21, 15. 3 perguntas, 3 negações, uma para cada vez que Pedro havia dito que não o conhecia. E Pedro, que havia respondido à serva com segurança e firmeza, agora responde ao mestre com uma vulnerabilidade que antes não conseguia ter. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. João 21, 17. Tu sabes, eu não consigo mais provar, eu não consigo mais garantir. Tudo o que eu sei é que tu sabes. É a oração mais honesta que Pedro já fez. E Jesus, a cada resposta, não diz, eu sabia que você falharia. Ou não diz, você me decepcionou. Não diz, preciso de tempo para perdoar. Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. O homem que negou 3 vezes recebe 3 vezes a confirmação do seu chamado. A queda não foi o fim da história de Pedro. Foi o começo da versão mais verdadeira dela. Pedro falhou da forma mais visível possível, diante de testemunhas, com palavras que não podiam ser retiradas, no momento em que Jesus mais precisava. E ainda assim, foi Pedro quem pregou no dia de Pentecostes e viu 3.000 pessoas se converterem. Foi Pedro quem foi preso, açoitado, e ainda assim não calou. Foi Pedro quem, segundo a tradição, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de morrer da mesma forma que o Mestre. O mesmo homem, transformado não apesar da queda,
mas através dela. Paulo escreve algo que Pedro certamente aprendeu na própria pele. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12:9. O poder de Cristo se aperfeiçoa na fraqueza, não apesar dela. Nela, a sua falha não é o fim da sua história com Deus. Pode ser, como foi para Pedro, o lugar onde a história mais verdadeira começa. Aquele olhar que Jesus lançou para Pedro no pátio, o olhar que partiu o coração dele, não era um olhar que descartava, era um olhar que já sabia o que Pedro se tornaria. Era um olhar que via além da negação, além do choro amargo, além da vergonha. Era o olhar de quem ama sem condição e chama sem arrependimento. E esse mesmo olhar está sobre você agora. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus o restaurou 3 vezes. Não uma vez como gesto simbólico. 3 vezes. Uma para cada ferida. Uma para cada palavra que havia saído errada. Uma para cada momento em que Pedro havia escolhido o medo no lugar da fé. A escritura que encerra essa história não é um versículo de condenação, é um versículo de chamado. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar, ao qual resisti, firmes na fé. 1 Pedro 5, 8, 9. Essas palavras foram escritas pelo mesmo homem que havia falhado na hora da vigilância. Pelo mesmo homem que havia dormido no Getsêmani, quando deveria ter orado. Pelo mesmo homem que havia recuado, quando deveria ter ficado firme. Pedro sabia do que estava falando. Ele havia estado do lado de dentro dessa falha. E foi exatamente por isso que suas palavras chegaram com tanta autoridade. A sua história com Deus não terminou onde você falhou. O fogo que Jesus acendeu na margem do mar da Galileia, o pão que ele partiu, a pergunta que ele fez 3 vezes com paciência e amor, tudo isso é um convite que ainda está aberto. Ele sabe o seu nome, ele conhece a sua queda e ainda assim pergunta: tu me amas? Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu também já falhei e ainda sou amado. Seu comentário pode chegar até alguém que está carregando o peso de uma promessa quebrada e ainda não sabe que Deus não desistiu dele. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Toda semana um novo conteúdo para fortalecer a sua fé e te lembrar de que a sua história com Deus ainda não terminou. Se esse vídeo te tocou, deixe seu like. Ele ajuda essa mensagem a chegar em quem mais precisa ouvir.